Bom, acredito que podemos começar. Já tem uma quantidade legal de pessoas aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, pela disponibilidade também em poder participar desse nosso quarto webinar aqui no Suporte. Meu nome é Matheus Oliveira, para os que não me conhecem, eu sou especialista de serviços e soluções Rockwell aqui na Suporte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, também muito pertinente nos últimos anos, para a jornada Fabril, para o ambiente Fabril, que é a jornada da cibersegurança industrial, e também os serviços que nós podemos ofertar para a identificação e principalmente a mitigação de riscos, que a gente consegue, através desses serviços, analisar serviços de rede, pesquisa de postura de segurança, enfim, iniciar a percorrer esse caminho da cibersegurança industrial. Aos que tiverem dúvidas, questionamentos, à medida que for ocorrendo o webinar, vocês podem estar mandando no chat, e ao final da apresentação eu respondo as dúvidas, tiro os questionamentos de todo mundo. Bom, é notório que nos últimos anos a cibersegurança é um assunto que vem crescendo bastante, principalmente porque os cybercriminosos, eles veem que esse crime ele realmente compensa. É algo que, falando de números, nos últimos 2 anos, ou seja, de 2021 para cá, ali no auge do período pandêmico, onde aumentaram o número de digitalização de processos e principalmente de acessos remotos, serviços quase que 100% digitais, reuniões online, diminuiu bastante a questão do presencial, do pessoal. A gente pode perceber que, desse tempo para cá, só em danos devido a ataque de ransomware que a gente consegue como cybercrime, houve quase 12 bilhões de dólares em danos, em prejuízo, focado nesse assunto. E também, para ter uma visão um pouco mais geral, falando do embasamento histórico, desse período também para cá, quase que 55%, quase que 60% dos fabricantes industriais sofreram uma violação de cibersegurança nas instalações. Seja essa violação conhecida, que foi identificada ou não. Então, é um número bastante expressivo quando a gente coloca no papel, para a gente ver o porquê que esse crime vem aumentando e o porquê que os cybercriminosos veem que isso realmente compensa. E por que as empresas industriais, o ambiente fabril é um alvo? Principalmente, a gente pode voltar para o foco da infraestrutura legada, sem patch de segurança, e também falta de recurso qualificado para gerenciar adequadamente os riscos cibernéticos. Ou seja, eles realmente percebem, eles conseguem visualizar que esses ambientes têm vulnerabilidade e que se sofrerem um ataque, pode causar grande consequência e eles conseguirem um resgate para esses ataques que foram ocorrendo. E por que essas empresas que sofrem esses ataques têm tanta dificuldade de resolver isso hoje em dia? Basicamente, a falta de inventário atualizado. Se você não souber o que você está conectado, o que você tem conectado no ambiente, não poderá protegê-lo. E é basicamente a máxima da cibersegurança industrial que eu queria trazer para vocês, que não conseguimos defender aquilo que não conhecemos. Foquem nessa frase, que eu vou falar bastante sobre isso na apresentação de hoje, porque é realmente o que retoma a todo o embasamento histórico da cibersegurança industrial, o porquê que os cybercriminosos veem como rentável realizar esses ataques, porque realmente, se a gente não conseguir defender aquilo que a gente não conhece, se a gente não tiver um conhecimento sobre aquilo que a gente possui na nossa base instalada, no nosso site, na nossa planta, como é que a gente vai conseguir defender, como é que a gente vai conseguir realizar algum tipo de serviço focado em, principalmente, barrar esses tipos de ataque, barrar esses tipos de ameaça, de vulnerabilidade. E para isso, para a gente conseguir conhecer aquilo que a gente quer defender, tem alguns desafios na segurança industrial que a gente precisa seguir. Eu costumo dizer bastante que a cibersegurança industrial é como se a gente tem que entender como se fosse uma escada. A gente não sobe uma escada começando pelo 4º, pelo 5º degrau. Não, é sempre pelo 1º degrau e a gente vai caminhando até chegar num certo ponto que a gente fala, não, estamos protegidos, estamos tranquilos contra certos tipos de ataque, certos tipos de ameaça. Porque não estar preparado para esse tipo de evento pode ser catastrófico. E ainda mais num ambiente, num cenário que a gente vê tantas ameaças surgindo constantemente. E quais são esses desafios
na indústria que a gente consegue visualizar no dia a dia, principalmente complexidade. 75% dos executivos hoje acreditam que a infraestrutura é muito complexa. Se tiver uma planta muito complexa, justamente, como eu falei, se a gente não souber o que a gente está defendendo, como é que a gente vai se proteger disso? Então, além de entender as ameaças que a gente vem sofrendo, a gente tem que entender, primeiramente, o que a gente vai defender para, primeiramente, conseguir se precaver nesse cenário. Podemos perceber também que os ataques estão cada vez mais sofisticados, com tanta tecnologia emergindo constantemente, a gente precisa defender cada vez mais, porque quanto mais tecnologia, mais atualização na planta, mais atualização na indústria, cada vez mais caros também, porque esse quesito é um ponto que vem elevando bastante. Então, cada vez mais ataques sofisticados para esse ponto. A gente consegue visualizar que 2 a cada 3 dos ataques são facilitados por ransomware como serviço, ou ransomware as a service, que é o que mais chama a atenção. Um claro exemplo que a gente pode utilizar aqui, que eu acredito que a maioria conhece, já ouviu falar pelo menos, é o WannaCry. O WannaCry, ali em maio de 2017, foi uma epidemia global cibernética, né, que foi causada por um ransomware, ou seja, um vírus sequestrador ou um vírus de resgate, que ele detinha os arquivos importantes do sistema, criptografados, sem possibilidade de ler, ou eles ficavam bloqueados, seja por quem realizou esse tipo de captura de dados, de arquivos, e eles só prometiam, quem fez o ataque, só prometia devolver o arquivo, o dado que foi roubado, ou que foi criptografado, que foi bloqueado, após um pagamento de resgate. E como são arquivos importantes, vitais ali para o funcionamento da fábrica, da indústria, que sem ele não consegue, é um problema de máquina parada, um problema de planta que não roda, então, assim, prejuízos incalculáveis. Então, para o pessoal da indústria, que ainda não havia sofrido algo nessa magnitude, compensava pagar o resgate. Então, por isso que eles começaram a perceber que realmente valia a pena realizar esses ataques, porque os resgates seriam quantidades de valor, falando, né, inimagináveis, que então poderia ser algo rentável para eles. O WannaCry ali, eu acho que a maioria já ouviu falar, quando aparecia aquela telinha vermelha, realmente é um nome que fala, dava vontade de chorar, porque tinha o tempo que estava com os arquivos bloqueados ou criptografados e o valor também para pagar pelo resgate. Então, por isso que eles se chamam WannaCry. Partindo para o próximo desafio, falando um pouquinho sobre a lacuna de competências. Como é um assunto que vem recorrendo bastante nos últimos anos, começaram a surgir bastante vagas também relacionadas à segurança cibernética. Então, nos últimos 2 anos, também no período de 2021 para cá, aumentaram 29% das vagas de emprego voltado para a segurança cibernética, justamente para capacitar um certo pessoal para realizar o tipo de defesa que for necessário para se precaver contra essas ameaças e anomalias que vêm surgindo constantemente. E, como eu falei, quanto mais tecnologias avançadas, mais sofisticados são os ataques. Então, por mês, a gente conseguiu identificar também que os dispositivos de IoT sofrem, em média, 5.200 ataques. Isso é muita coisa se tratando do ambiente industrial. Pode ser ataques pequenos, desde ataques grandes, o ataque grande falando um pouco mais sobre o WannaCry também. Então, quanto mais tecnologia, maior a necessidade de se precaver e se defender contra essas ameaças e anomalias também. E quando a gente fala de cibersegurança industrial, a gente tem uma metodologia a seguir também para a gente conseguir se precaver do nível mais básico até o nível mais avançado, para a gente conseguir realmente entender o que estamos fazendo nessa jornada. O certo é, quando a gente está no ambiente industrial, a gente fala da parte estratégica até o tático. A parte estratégica, por exemplo, é justamente o que eu falei, a gente entender o que a gente está defendendo. Então, compreender a tolerância ao risco e impactos nos negócios. Ou seja, qual que seria o prejuízo se tivéssemos algum tipo de ataque, se a gente tivesse planta parada por causa de algum ransomware que estiver atacando o seu ambiente, o seu cenário ali de indústria, e a gente compreender a tolerância que realmente consiga defender, nesse caso, contra ataques e ameaças. Então, esse praticamente seria o primeiro passo dessa metodologia,
mas não o primeiro passo da jornada da cibersegurança industrial. Esse segundo tópico, eu gosto de falar que esse segundo tópico, avaliar a postura de segurança, as ameaças e as vulnerabilidades, seria praticamente o primeiro passo, ou seja, aquele primeiro degrau que eu havia comentado com vocês, para a gente começar a subir a escada da jornada da cibersegurança industrial. Então, o primeiro ponto é a gente fazer uma análise, avaliar toda a planta em quesito de rede e como são as posturas de segurança do ambiente de vocês contra essas vulnerabilidades, contra essas ameaças que estão surgindo constantemente. Então, teoricamente, a gente considera como o primeiro passo dessa metodologia, dessa escada, desse degrau da cibersegurança. A partir disso, a partir do momento que a gente avaliou e analisou todos esses pontos, quais são as vulnerabilidades, ameaças constantes aparecendo ali no cenário, a gente vai desenvolver um perfil de segurança, iterar um perfil de segurança, um plano de ação para que a gente consiga realmente se defender contra aquilo que a gente está querendo defender, que são os bens que vocês possuem no cenário, no ambiente fabril, ali, os ativos de vocês. Então, a partir desse momento que a gente conseguiu desenvolver um perfil de segurança, a gente vai implementar um plano de segurança. A gente vai implementar esse plano de ação que ele foi desenvolvido ali no degrau anterior, no plano anterior. Por isso eu gosto até de colocar essa redundância, porque a gente só vai conseguir implementar aquilo que foi desenvolvido. E a gente também tem que desenvolver um plano para implementar num quesito de perfil de segurança. Falando da cibersegurança industrial. E a partir do momento que foi implementado um plano de ação priorizado, que foi implementado, seja migração, modernização, atualização de rede, de firmware, de softwares, que esteja ali priorizado no plano de ação, a gente vai, a partir desse momento, gerenciar e monitorar e responder. Porque não adianta só implementar e desenvolver, você fez a análise de todo o processo, mas agora, a partir de agora, é gerenciar e monitorar. A cada ataque que aparecer, a gente tem que responder adequadamente. E gerenciar e monitorar, por quê? A partir do momento que você fez o procedimento, que você fez todo o processo, os serviços para a cibersegurança, você está totalmente defendido? Não. Tem que continuar monitorando, tem que continuar gerenciando, continuar atualizando, porque, como eu falei, as tecnologias são emergentes e ameaças também seguem no mesmo caminho. Então, considerando que a estratégia ela vai ser o plano de ação que vai levar vocês aonde quer chegar, que no caso seria a jornada da cibersegurança industrial ali no final, a tática ela vai consistir nas etapas e ações individuais que vão levar até lá, ou seja, colocar em ação o que foi definido ali na parte estratégica. Então, num contexto industrial, a tática ela diz respeito às ações específicas que foram desenvolvidas aqui no perfil de segurança, para que as equipes, seja de TI ou de OT, tomam para implementar as iniciativas delineadas aqui na estratégia. Então, a metodologia é essa, partir do plano estratégico para a parte tática, para a gente conseguir implementar um perfil de segurança e gerenciar esse perfil de segurança a partir da análise feita anteriormente, como eu falei, que seria o primeiro degrau. E por que eu gosto tanto dessa parte? Por que é tão importante falar da parte de avaliação dessa postura de segurança, das redes? Porque são os serviços que eu comentei com vocês para a gente identificar os riscos e principalmente mitigar os riscos. E quais são esses serviços que a gente consegue estar ofertando para a gente iniciar essa jornada da cibersegurança? É o Network Assessment e o Security Posture Survey, ou avaliação de rede na tradução literal, e pesquisa de postura de segurança, que são avaliações, são pesquisas que vão ser feitas no ambiente industrial de vocês, para analisar toda a questão de rede e as posturas de segurança, tendo em vista as ameaças que surgem constantemente, e quais seriam os próximos passos, como deve ser feito, como deve seguir a partir do relatório que vai ser gerado com essas pesquisas. Então, dando um esboço geral do que cada avaliação prega, o Standard Network Assessment, ou avaliação de rede padrão, ela, em tese, vai fornecer um meio eficaz para avaliar a condição atual de uma rede, seja ela projetada ou implementada, além do projeto de rede, os programas e as políticas de segurança. Já a pesquisa de postura de segurança vai fornecer os meios necessários para avaliar e priorizar os riscos, através do inventário de ativos, como eu falei para vocês, do baseline de tráfego normal e da detecção de anomalias. Então, justamente, como eu falei para vocês, fazer uma análise
para, a partir disso, desenvolver um plano de segurança, um perfil de segurança. E o que está incluso nessas avaliações? Tanto a avaliação de rede como a pesquisa de postura de segurança são divididas em 3 etapas. A primeira parte de entrevista no local, no ambiente de vocês, que vai ser feita toda aquela parte de integração, de conhecimento de processo e de pessoal, para posterior coleta de dados em rede, para a parte de pesquisa de postura de segurança e também para a parte de avaliação de rede. A partir dos dados que foram coletados nessa primeira etapa, após a entrevista e tudo mais, é gerado um relatório de avaliação da pesquisa de segurança e de rede para a identificação do que foi encontrado ali de anomalias, o que pode estar obsoleto, que pode atrapalhar vocês a subirem esse degrau da cibersegurança. E a partir disso, a reunião de revisão de relatório, onde é discutido junto com a parte dos executivos, com o time de OT, quais seriam os métodos a serem seguidos para conseguirem percorrer esse caminho. Como eu falei, é uma escada longa, a cibersegurança industrial, mas que ela tem que ser percorrida aos poucos para que seja seguido tudo conforme deveria ser feito, como são os padrões, por exemplo, conforme o NIST e tudo mais. Então, falando um pouco sobre cada um desses serviços que a gente consegue ofertar para vocês, vou começar falando sobre o assessment de redes, a avaliação de redes, né? A avaliação de redes é uma análise da saúde e da segurança da rede, do sistema de controle industrial, ou seja, ali, o ICS de vocês, né? Que fornece o inventário dos principais componentes de rede, incluindo switches, routers, roteadores e firewalls, que, além da comparação de linha de base de elementos físicos e lógicos, com base em segurança em relação aos padrões, como eu falei para vocês, do NIST, avaliação dos principais aspectos da rede, com impacto mínimo no ambiente de produção, ou seja, o que consegue realizar, que não impacta tanto, por exemplo, se houver necessidade de fazer alguma parada de planta não planejada, o que a gente consegue de impacto mínimo nesse ambiente de produção, além de recomendações e sugestões de remediações, como eu falei, os próximos passos a serem seguidos na infraestrutura da rede e as próximas ações. Tá, mas por que fazer uma avaliação de rede? O que isso vai me ajudar quando a gente fala de cibersegurança industrial? 2 pontos, principalmente aumentar a eficiência e a redução, mitigação de riscos. Como eu falei para vocês, às vezes a gente está querendo defender, mas a gente também não sabe, afim, o que a gente realmente quer defender. Qual que é o ponto que a gente deve seguir para que a gente consiga aumentar essa eficiência, aumentar a produção sem impactar tanto no ambiente fabril. Porém, para fazer esse tipo de avaliação, tem alguns desafios que a indústria observa quando a gente está falando desse perfil de cibersegurança. Diminuição no rendimento da rede, causando paradas não planejadas, como eu havia conversado com vocês. A necessidade de conectar máquinas para obter análise, é o momento de fazer aquela modernização de máquina, modernização de planta. O que eu vejo aqui como principal, que é a falta de experiência em redes OT, para avaliar de maneira adequada a estratégia de digitalização, porque tem muitas empresas que têm o seu ambiente ali de TI e OT bem segmentado, bem estruturado. Porém, tem algumas que, por exemplo, são todas unificadas. E às vezes é importante, às vezes não, é sempre muito importante que o ambiente de OT esteja bem segmentado para que consiga alavancar esse quesito de avaliação de redes, focando em algo tão importante como a cibersegurança industrial. E quais são os valores que essa avaliação de redes pode trazer para a indústria? Redução de tempo de parada não planejada, porque você está menos, entre aspas, sujeito a ataques e ameaças cibernéticas. E a partir dessa redução, melhorando a confiabilidade por meio da modernização da infraestrutura de rede, seja ela física ou lógica, física e lógica, eliminação de habilidades em força de trabalho com engenheiros de rede de nossos canais, dos ASPs, que são os responsáveis por fazer essas avaliações, essas pesquisas, que são os prestadores de serviços autorizados, que têm uma boa compreensão da tecnologia da rede física e lógica para poder estar realizando esse tipo de avaliação. E aqui eu coloquei um gráfico, uma tabela para vocês conseguirem visualizar bem quando a gente fala de avaliação de ativos de rede. A gente pega um cenário hipotético, onde os ativos de rede que vão ser analisados aqui, no caso eu coloquei só os switches, considerando 13 switches de acesso,
2 switches principais e 3 switches de distribuição. E analisando o ciclo de vida, a partir da avaliação feita nesses dispositivos de rede, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que 3 dos switches de acesso estão obsoletos. Perdão. São 2 switches principais. Desses dois, os 2 estão inativos, ou seja, os 2 switches principais estão obsoletos. E, além disso, 2 dos 3 switches de distribuição também estão inativos. Então, é uma infraestrutura bastante legada e também está bastante obsoleta, bastante ultrapassada. Então, consegue colocar aí bastante risco significativo para a planta quando a gente faz esse tipo de avaliação. Por exemplo, ambos os switches principais, como eu falei, foram descontinuados. E o que isso impacta na planta de vocês, no ambiente industrial, de modo geral? Um switch obsoleto, ele é um componente de rede, né, responsável por encaminhar todos os dados entre dispositivos em uma rede local. Se ele estiver obsoleto, ele pode resultar em diversos problemas. Por exemplo, a segurança da rede é um problema quando a gente fala de switch obsoleto, porque podem ter vulnerabilidades de segurança conhecidas que elas não são mais corrigidas por atualizações de firmware, porque ele está obsoleto e não tem mais atualização. Isso pode tornar a rede mais suscetível a ameaças cibernéticas, como ataques de hackers, malwares e qualquer tipo de exploração. Pode também prover desempenho insatisfatório, porque switches mais antigos eles podem não oferecer o mesmo desempenho que os modelos mais recentes. Pode resultar em latência de rede, perca de pacotes, consequentemente afetar o desempenho dos dispositivos conectados a esses switches. Compatibilidade limitada, quando a gente fala também, porque switches obsoletos eles podem não ser compatíveis com dispositivos mais recentes ou padrões de comunicação emergente. Isso pode dificultar a integração do switch com os demais dispositivos conectados à rede. A gente pode falar também da confiabilidade. A confiabilidade, com o tempo, componentes eletrônicos têm uma vida útil limitada, né, quando a gente fala de dispositivos de rede, e switches obsoletos tem maior probabilidade de falhas. E se ocorrerem, por exemplo, pode resultar em parada não planejada de produção, aumentar os custos de manutenção, ou seja, a gente perde aí essa confiabilidade. É difícil manutenção, porque se o switch está obsoleto, não tem mais fabricação de peça para esse tipo de material, então pode levar a atraso de manutenção, aumentar o tempo de inatividade da planta, são diversos resultados. Conformidade com normas e regulamentações, como eu havia falado para vocês no NIST, custo crescente a longo prazo, porque embora a substituição de switches obsoletos pode parecer um investimento significativo a curto prazo, se a gente falar de um cenário a longo prazo, os custos de manutenção, as paradas não planejadas, a falta de eficiência operacional pode resultar em custos ainda maiores, ainda mais elevados. Então, talvez a substituição de switches ali, a primeiro ponto, pode parecer um investimento um pouco elevado, mas a longo prazo a gente pode perceber que seria um cenário ainda pior. Então, assim, além de implementar as práticas de segurança, como eu havia comentado com vocês antes, a nível de cibersegurança, e também manter os sistemas atualizados para enfrentar os desafios da segurança e tecnologia, é importante substituir, é importante fazer a modernização dos switches por modelos mais recentes para manter a integridade, a eficiência do processo, da infraestrutura de rede no ambiente industrial. Analisando ali agora a infraestrutura física e lógica da rede, quando a gente fala do ambiente fabril, 17% dessa infraestrutura física de rede detém as partes de condições ambientais e gabinetes, falando ali da classificação de impacto de criticidade. O impacto de criticidade, a gente pode falar, são de 4 níveis: aceitável, baixo, moderado e alto. O impacto que esses ambientes podem gerar na infraestrutura física da rede. Então, 17% desse impacto é considerado aceitável quando a gente fala do ambiente de condições ambientais e os gabinetes de painéis e tudo mais. O que detém a maior porcentagem dessa infraestrutura física, que também possui um impacto de criticidade, no caso agora baixo, só para deixar bem claro, o que é essa criticidade, qual é a classificação de criticidade. Quando a gente fala de nível alto, ele indica um risco potencialmente sério para a disponibilidade do sistema de produção, ou também para a segurança humana, não só para a parte de produção, para a parte de segurança humana também. E quando a gente fala de nível alto, a remediação dela deve ser realizada na primeira oportunidade que surgir. Quando a gente abaixa um pouquinho o nível e fala de moderado,
o problema que impactar ali nessa infraestrutura pode impactar na produção. Não é um risco iminente para a segurança humana, mas a correção ela deve ser programada para uma atividade de manutenção planejada. O nível baixo é um problema que pode ser impactado, pode ter um impacto mínimo na produção, na verdade, não tem risco iminente à segurança humana também, mas também pode melhorar a manutenção, o gerenciamento da rede. Então, a correção ela deve ser agendada quando for conveniente, quando tiver uma manutenção planejada. E o risco aceitável como o próprio nome diz, indica um risco aceitável e ele é listado, no caso, apenas para fins informativos. Não tem necessidade de fazer uma manutenção planejada, fazer uma remediação a curto prazo. Então, voltando ao que eu estava falando antes, no tópico, considerando a classificação de impacto de criticidade, quando a gente fala de nível baixo, o que detém 42% dessa criticidade, a gente está falando da topologia física da rede, a parte de seleção dos roteadores, a parte de seleção de cabos, conduítes e roteamentos, e a parte de rotulagem dos cabos também. Quando a gente fala de seleção de suítes, sistema de redundância de energia e o aterramento, a gente está falando aí de 25% da infraestrutura física de rede, e que, no caso, detém a classificação, uma criticidade moderada nesse caso. E a que detenha realmente a criticidade alta, nessa parte de infraestrutura física, a gente está falando dos módulos de comunicação internet e gerenciamento de cabos, que detém 16% dessa parte de infraestrutura física. Já quando a gente fala de classificações e descrições da parte de infraestrutura lógica da rede, a gente só tem 2 pontos, que é considerado uma classificação de impacto de criticidade moderada e uma baixa. A moderada, que tem 75% dessa infraestrutura, é a parte de topologia lógica e as zonas de segurança do ambiente industrial, e a que tem impacto de criticidade baixo é a zona de fabricação, que tem 25% dessa classificação. E nesse caso, quais são as principais recomendações que a gente deve seguir, considerando a parte de inventário de ativos, que eu havia falado para vocês ali dos suítes, e levando em conta o impacto na criticidade da infraestrutura física e lógica da rede. Primeiro ponto, a gente tem que estabelecer primeiramente políticas e procedimentos rigorosos para limitar o acesso a computadores e outros dispositivos, por exemplo, senhas e acesso físico. E com isso, é interessante criar políticas de autenticação de usuário que restringe acesso à rede ISS, que é o Sistema de Controle e Automação Industrial, o ISS, ou ICS, como eu havia falado anteriormente, parte de acesso de 2 formas, né, em 2 etapas. Isso geralmente é uma opção a ser seguida. Estabelecer procedimentos para corrigir e atualizar software continuamente. Acredito que muitos que estejam participando aqui no nosso webinar hoje saibam, ou já tem, ou saibam pelo menos o que é o Tech Connect, que é o serviço de suporte remoto da Rockwell, que tem diversos serviços, diversos benefícios que podem gerar para vocês, e principalmente um desses benefícios é a atualização de software, manter a sua base instalada sempre atualizada. Então, é um serviço que pode ser casado junto com a análise de rede para fazer essa atualização de software, manter toda a base instalada sempre atualizada. Além disso, criar e implantar um plano de backup de recuperação para caso de perca de dados, impor o uso de autenticação e criptografia para usuários de rede sem fio, no caso, redes wireless, e essas redes elas devem ser isoladas com acesso restrito, configurar suítes gerenciados para construir redes robustas, realizar verificações regulares de vulnerabilidade para detectar ameaças potenciais, como eu falei para vocês. Não é um ponto que a gente vai fazer uma vez e pronto, está simplesmente 100% seguro, não, tem que fazer essas verificações regulares de parte de vulnerabilidades e ameaças. E, como eu havia falado para vocês, segmentar as redes de TI e OT, usar firewalls para bloquear atividades maliciosas ou implementar uma zona industrial desmilitarizada para limitar a exposição direta a redes não confiáveis. Falando um pouquinho agora, qual que é o escopo de uma avaliação de redes, qual que é o que esse serviço engloba que a gente consegue estar ofertando para vocês. A parte de inventário de dispositivos de rede, como eu havia falado para vocês, a parte de suítes, uma análise da infraestrutura de rede física, analisando a topologia física, seleção de dispositivos de rede, comunicação internet, condições ambientais, gerenciamento de cabos, tudo aquilo que eu falei para vocês, analisando também o impacto de criticidade. A criticidade do impacto, perdão.
A partir disso, vai ser feita a análise da infraestrutura de rede lógica, analisando a topologia lógica da rede e as zonas de segurança do ambiente fabril, e a segurança industrial, gerenciamento de ativos, avaliação e gerenciamento de riscos, controle de acesso, segurança de dados, tudo que eu falei para vocês nessas principais recomendações que eu comentei anteriormente. E a partir do momento que foi feita a avaliação de rede, foi gerado os dados, lido esses dados e gerado um relatório, é um relatório parecido com esse que vocês devem receber, onde vai ser segregado por seção, o nome da seção que foi realizada, topologia de rede, seleção de switch, roteadores, a classificação do impacto que foi considerada nesse ambiente, nessa seção que foi analisada, considerando também a mesma classificação de impacto de criticidade que eu falei para vocês, de alta, moderada, baixa e aceitável. E a partir disso, a ação recomendada, quais são os próximos passos que a gente deve seguir com esse assunto. Então, o que a gente deve fazer para diminuir esse impacto consideravelmente, o que a gente consegue estar fazendo para conseguir proteger, defender o que a gente está querendo defender. E a avaliação de rede, como eu falei para vocês, não é só o primeiro passo, no caso é o primeiro passo que a gente vai seguir para realizar essa alavancada na jornada da cibersegurança industrial. E o que esse serviço de avaliação de rede pode originar para a gente continuar subindo os degraus dessa escada, para a gente continuar falando de cibersegurança industrial. Porque as avaliações de rede, elas são uma ferramenta para gerar insights e levar ao design da rede, que é toda a parte de desenho da rede, a parte de conexões e tudo mais. Então, esse serviço de avaliação de rede, ele geralmente pode resultar em design da rede, a infraestrutura, implementação de infraestrutura de rede, data centers industrial, o Versa Virtual, que eu posso comentar com vocês um pouco mais depois, para a gente falar mais especificamente sobre esse tipo de serviço. Serviço de gerenciamento e monitoramento remoto, parte de acesso remoto seguro. Como eu falei para vocês, migrações, modernizações, projetos técnicos, comissionamento, o que deve ser feito, o que deve ser substituído, o que está de obsoleto, o que a gente tem que colocar de tecnologia nova. E também a parte de capacitação de pessoal, o Learning Plus. Learning Plus, por exemplo, ele é um serviço de capacitação técnica da Rockwell remota, que possibilita verificar diversos temas da Rockwell, que a gente consegue estar capacitando o pessoal, seja de executivos até o pessoal de chão de fábrica, soluções em trabalho, força de trabalho global, o software fix, isso também a gente pode comentar um pouco mais sobre isso depois. Bom, como eu falei, são avaliações que a gente deve fazer primeiramente para depois implementar um plano de desenvolvimento, um plano de ação de perfil de segurança. Eu falei do assessment de redes, agora eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa de postura de segurança. A pesquisa de postura de segurança é uma análise detalhada que vai fornecer informações para avaliar e priorizar os riscos de segurança, que são identificados ou não na rede. Isso é feito por meio do inventário de ativos, como eu falei para vocês, o tráfego de rede básico e a detecção de anomalias, que vai resultar na higiene da rede OT. Os tipos de alerta e identificação vai analisar tudo isso. Tipos de alerta e identificação, as vulnerabilidades e exposições mais comuns dos ativos críticos, que são CVEs, né? Recursos fantasmas com endereçamento público e identificar também problemas de arquitetura, o que não está conforme padrões de segurança industrial que deveriam seguir. E quais são as etapas que esse projeto de SPS, que é o Security Posture Survey, segue para a gente conseguir implementar um perfil de segurança ali dentro da empresa? Como eu falei, sempre dividido em 3 etapas. Essas 3 etapas são o roteiro de segurança cibernética que a gente vai seguir. A primeira parte é a questão mais burocrática, como a gente já está acostumado, que é a parte de geração de proposta, aceitação de vocês, uma reunião inicial para a gente tratar os assuntos que vão ser discutidos nessa pesquisa que vai ser avaliada. A segunda etapa, a parte de campo, a parte de coletar os dados, analisar os dados que foram coletados, verificar todos os pontos de vulnerabilidade ali dentro da planta, as anomalias identificadas ou não, ameaças que podem emergir ali dentro do ambiente de vocês. E com isso, né, nessa parte de coleta de dados e análise de dados, é gerado um relatório para vocês, para a gente posteriormente partir para a terceira etapa, que é a revisão desses resultados, desses dados que foram analisados, para a gente identificar e conseguir partir para um plano de ação, fazer quais são os próximos passos,
para continuar subindo esse degrau da jornada da cibersegurança industrial. E como eu falei, dividido em 3 etapas, e a segunda etapa, que é a parte de campo, a parte de analisar os dados, coleta de dados, é dividida também em 3 etapas. Primeiro, coleta de dados de captura de pacotes de 10 suítes gerenciados. Então, pegado, por exemplo, digamos que uma planta industrial hipotética possui 40 suítes gerenciadas. Esses 40 suítes serão feitas 4 coletas no pacote de 10 suítes gerenciados. Esse serviço de pesquisa de postura de segurança cibernética aproveita a captura estratégica de pacotes na fábrica e a inspeção profunda de pacotes. Com isso, a gente vai analisar os resultados da higiene da rede, que vai indicar o nível de risco cumulativo dos dados coletados e analisados com base no sistema, com base em todo o procedimento que foi realizado anteriormente. A partir disso, vai ser gerado também um mapa de comunicação entre dispositivos, onde as conversas de rede capturadas ali, elas são traduzidas em um mapa visual para a gente conseguir identificar e ajudar nas conexões de rede e caminhos de comunicação entre ativos. Então, só para a gente conseguir, para a gente revisar o escopo de pesquisa de postura de segurança, para a gente entender melhor o que está incluso nessa avaliação, depois da análise de rede, é feita a entrevista no local, como eu falei para vocês, e a coleta de dados, e quais são as atividades realizadas. Eu gosto de dividir, como eu coloquei aqui na imagem, dividir em 5 fases essa parte de coleta de dados, onde a fase 1 vai ser a coleta de tráfego de rede, a parte estratégica, a parte onde a gente vai identificar os dados que querem ser defendidos. A fase 2 é a análise desses dados. A partir disso, a gente vai para desenvolvimento de correções, corrigir ou atenuar as vulnerabilidades criticamente identificadas, né? E as prioridades adicionais identificadas internamente, o que é priorizado para a gente seguir nessa jornada. A fase 4 é implementar o serviço de detecção de ameaças, a gente conseguir identificar quais são as ameaças e ter um plano de ação para conseguir se defender contra essa ameaça. E a fase 5, transferência para serviço de suporte remoto. Como eu havia falado para vocês, o Tech Connect é um serviço que pode ser muito bem casado com esse escopo tanto de SPS quanto de análise de rede. Então, a gente consegue estar tratando isso internamente na Rockwell com o serviço de Tech Connect também. A partir disso, é gerado um relatório de postura de segurança baseado no percurso do local e na coleta de dados que foi realizada. E o que tem nesse relatório? O resumo das principais conclusões, o que o engenheiro, como eu falei para vocês lá, o ISP, o prestador de serviços autorizados, identificou na coleta de dados que ele realizou. Os tipos de alerta, considerando alerta de segurança e de integridade de processos. As vulnerabilidades críticas de ativos, os CVEs, sistemas operacionais não suportados, ativos fantasmas de endereçamento público, possíveis problemas de arquitetura que podem estar impactando nesse problema, o inventário de ativos, que é padrão dos dois, né, tanto do SPS quanto da análise de rede, e o fluxo de dados de comunicação. E a partir disso, como eu falei, vai ser gerado um mapa visual, um mapa de topologia da rede que a gente consegue estar identificando as conversas de rede que foram capturadas nessa análise de dados, que vão ser traduzidos nesse mapa para ajudar a identificar as conexões de rede, caminhos de comunicação entre ativos. Bom, então eu falei até aqui de análise de rede e pesquisa de postura de segurança, são os negócios de rede e segurança que a gente considera como um passo primordial para a gente começar a seguir essa jornada da cibersegurança industrial. Como eu falei, é uma escada longa, é algo que a gente tem que começar a percorrer, mas instantaneamente, sim, mas não é algo que deve ser feito às pressas, é um processo longo e que pode trazer maiores benefícios a longo prazo. E que benefícios são esses? Vai permitir a convergência segura de informações, construir uma infraestrutura de informação também segura. Como eu falei, manter e gerenciar seu ambiente de informações conectadas, não adianta a gente fazer isso uma vez e pronto, está 100% seguro, não, tem que gerenciar, tem que manutenir esses serviços ao longo dos anos, porque à medida que forem surgindo tecnologias, a gente tem que ir se adaptando a essas tecnologias e conseguir também defender essas tecnologias. E como eu falei lá no início, o principal aqui, reduzir, mitigar o risco empresarial. Não adianta nada a gente estar falando de todo esse assunto e a gente não conseguir se defender quanto a isso. Como eu falei,
os dois serviços eles são divididos em 3 etapas, que a gente começa a falar de avaliar e projetar. Então, a primeira etapa, avaliar e projetar, é onde a gente encaixa essa parte de análise de rede e pesquisa de postura de segurança. A partir disso, a gente vai implementar um plano de segurança, um perfil de ação, para a gente conseguir se defender quanto a esses processos que estão sendo analisados, que estão sendo identificados nas pesquisas e na avaliação, e a partir disso gerenciar todo esse plano de ação, esse perfil de segurança que foi implementado. Como parte do conjunto de serviços conectados, todos esses 2 serviços, eles se concentram em ajudar a avaliar, projetar, implementar e gerenciar o ambiente de OT. Esse serviço independente de automação, ele inclui infraestrutura virtual, redes, segurança cibernética. Então, quer você seja um local único ou uma empresa, uma indústria conectada, esses serviços eles são dimensionados para atender a jornada da cibersegurança industrial de maneira globalmente consistente. Então, a gente vai, como eu falei, subir um degrau, fazer essa parte de análise, de pesquisa, identificar os riscos e, a partir disso, implementar um plano de ação que a gente possa estar seguindo para conseguir chegar no patamar de cibersegurança industrial. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre cibersegurança industrial, como eu falei, é um assunto muito amplo, muito complexo, muito consistente, mas que de extrema importância que a gente deve continuar falando, sim. O que eu tinha para falar hoje era isso, esses serviços que a gente consegue estar suportando vocês nessa jornada. A gente está sempre junto, né, a suporte com a Rocco e em conjunto com vocês também. Então, esses são os serviços que, a priori, a gente consegue estar ofertando para a gente conseguir subir um degrau, elevar esse tipo de serviço para que a gente consiga estar suportando vocês aí em todos os processos, à medida que essas tecnologias forem emergindo. Infelizmente, as ameaças também vão emergindo junto. Como eu falei lá no início, eu agradeço a disponibilidade de todos vocês em participarem desse webinar. Eu acredito que seja bastante importante a gente tocar sempre nesse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando no chat. Acredito que a maioria tem os meus contatos, e-mail, telefone. Se não tiverem, está aqui na tela para vocês pegarem, para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos. Como eu falei, a gente pode voltar num próximo webinar e falar sobre aqueles serviços que são originados da avaliação de rede, que a gente pode falar de design de rede, data center industrial, Versa Virtual, falar de software, o Fix, para a gente comentar um pouquinho sobre essa parte de segurança. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso para vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para estar participando. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me chamar no e-mail, no telefone, e obrigado.